Meus amores, chegamos por aqui no seu Entre Família. Muito boa tarde. Boa tarde para você, 2h30 e a gente ao vivo conversando com você sobre esse que é o assunto de todos os assuntos, né? É Estar verdade. entre família e conseguir ficar entre família. Verdade. A gente aqui dá, a gente tem. Eu deixei vocês falarem primeiro hoje. Eu achei Hoje eu nem bonitinho. comecei. Gostou? Achei gentil. É isso. Primeiros mais Legal. velhos, homens mais velhos. E Aí, mulher, ó a primeiras gentileza damas dele. e homens mais velhos. Os e tal, mais e depois, velhos, os mais aí velhos. depois. Pode voltar a ser grosseiro, essa gentileza aí. Se ser Ai, pisei gentil, no teu ser pé, Dana. gentil aí. vou te pisar no meu Pisei no pé Pensa dela, na gentileza. Gentileza. Ó, tá vendo como não dá certo? Acho que tem que deixar do jeito que tava mesmo, né? Deixa, natural. Deixa. Não, mas eu sou mais Amores. velho, Gente. de boa, eu fico de boa com Eu isso. também sou mais velha que Não, ele. não, E sou não, mais morrer velha que jovem. ele também, sabia? Não parece, mas eu sou. Ó, nós estamos na semana especial Entre Família, chamada Lar Doce Lar. Mantendo as amizades, os amigos, os laços e a família inteira. E testando, né? Testando pra ver se tá forte. Não, mas é mesmo, eu sou mais velha que você. Só não pareço. Olha só, nós vamos falar hoje sobre traumas herdados. Menina, verdade, hein? Aqueles traumas, aquelas feridas que são herdadas da família e que a gente leva para a vida adulta e muitas vezes a gente nem percebe, nem imagina. E quando vai para uma consulta com um psicólogo tal, ou assistindo aqui o Entre Família, você vai, uau, será que isso tem ligação com aquilo que eu enfrentei lá no passado? Olha, cada história e hoje a gente vai conhecer, né? Absolutamente não vai ter ninguém do lado de lá da tela que não vai se identificar com alguma coisa desse tipo. Sabe que uma das frases doídas que eu pensei hoje o dia inteiro em relação ao tema do programa é, alguém disse assim, o maior azar do ser humano é ter nascido criança. Você fala, tem um problema, vai buscar que você vai achar no tudo. A maioria vai ser achada na primeira fase, né? Somos crianças crescidas, carregando nossas dores, nossas feridas, muitas vezes lá de trás. E aí, hoje nós vamos conhecer a história de uma moça que viveu num ambiente de muita violência, abuso. Para você ter uma ideia, quando o abusador dela foi punido, foi preso, o pai dela foi tirá-lo ou foi até a delegacia para retirar a queixa. Acredita, o que isso significa para uma menina que sofreu abuso? Fora a violência que a mãe dela sofria diante dos seus olhos. Mas como é que ela está hoje? Como é que ela se percebeu adoecida, replicando o mesmo sofrimento na vida dos filhos, na vida das pessoas hoje à sua volta? Que volta ela deu e como ela vive hoje, acima de todo esse sofrimento? Vai ser uma história inspiradora, marcante no programa de hoje. O lance são ciclos, né? Saber quebrar ciclos, porque senão vai. E aí muitas vezes a gente precisa, além de um acompanhamento psicológico, a gente precisa de um acompanhamento psiquiátrico, tendo ali até em alguns momentos conversa e medicação. Falando em médico psiquiatra, hein, pastor Ale? E a pergunta é como saber qual caminho, isso é muito importante. Quem estará conosco para falar sobre isso é o médico psiquiatra, o Dr. Pablo Canales, que está ali no espaço da cozinha. Muito bem-vindo aqui, quando vem, ajuda-nos e muito. Verdade, são consultas nossas antes, depois do programa, né, Não, pastor? hoje eles se encontraram aqui no Alegria. Você está vendo a estabilidade aqui, ó, é porque o Pablo interferiu. Tentei começar mais estável, mas pisei no pé da Toda Darley. vez que a gente está medicado, você fica melhor. Fale por você. Eu ainda tô parado, não sou mais velha, mas pareço menos. Aí eu fiquei pensando do outro lado e disse, não parece, não. Manda seu comentário. Eles estão medicados, eu não, pois deveria. Temos ainda hoje aquele momento de nós montarmos mais uma parte da casa que estamos construindo e queremos chegar até a próxima sexta-feira, construindo tijolinho a tijolinho sobre saúde mental, emocional, convivência, relacionamento, vida saudável com você por aqui. Está começando o seu Entre Família. Pausa bem rapidinho, já estamos de volta. Voltamos com você ao vivo e juntos a gente trabalha, pensa em temas difíceis, enfrenta temas difíceis, mas a gente tem uma alegria de saber que esses temas são enfrentados com esperança, porque sim, existe solução e a solução começa quando a gente traz o problema para a superfície. E isso é muito, muito importante. É chato, mas a primeira parte da solução de um problema é reconhecê-lo. E você? Como é que você tem lidado com isso? Quais são os traumas e quais histórias que estão aí e que você pode contar? Além disso, você pode participar conosco aí, mandando sua interação, sua pergunta, 983150249. É verdade, hein? Você até comentou, pastor, que às vezes é chato a gente
se abrir o nosso coração, a nossa vida para alguém do outro lado, né? Isso sendo um profissional, porque vai cutucar em alguns pontos ali da nossa infância. Geralmente pega, né? Lá da infância, conhecendo a história. E aí tem algumas feridinhas que a gente não quer mexer, mas precisa mexer, precisa muitas vezes colocar para fora para poder entender de onde vem e aí a gente saber, né? Entender que, opa, isso daqui aconteceu no passado, precisa ficar no passado, mas vamos só dar aquela resolvida ali para poder deixar lá. Claro que tem casos, né, Darley, de Pastor Aleixo, que aconteceu, deixa lá, fica lá quietinho, não mexe, mas tem outros casos que precisam ser trazidos à tona também para resolver. Então conta pra gente aí que traumas você carrega da sua infância, já parou para pensar nisso? Manda pra gente aí, 12983150249. A gente tá esperando sua interação, hein? E até porque esse tema, trauma, também vai despertar em muitas pessoas o pensamento sobre como foi a sua história, como foi a sua vida, o que hoje pode ser sinal daquilo que você viveu e pode, em alguma medida, não ter sido percebido com você até agora. Então, eu acredito que o programa de hoje vai ser um bom programa para refletir, para repensar, para identificar-se na história que nós vamos contar no programa de hoje. Então, é um daqueles programas para fazer você ficar com a gente até o final e sabendo que nós vamos também levantar daqui muita palavra de esperança e confiança em Deus. O golpe mais violento que uma opressão pode receber é luz. Sempre será. O que Deus fez para resolver o problema do mal? Acender um holofote sobre o mal. E isso nos dá muita possibilidade. Não existe mal que sobreviva à luz. Você colocou a luz e a opressão acaba quando a gente toma consciência dela. E muitas vezes o trauma, e uma das características de um trauma, de uma opressão, de uma dor, de uma ferida, é a capacidade que ela tem de se sofisticar e se mostrar com outra cara, não é? É uma raiva que vira tristeza, uma tristeza que vira raiva, é uma dor que vira um comportamento e aparece como vícios, como mania, ela vai se sofisticando e se mostrando de outras formas, isso vai desidratando a vida. Tá aí a importância de a gente pensar e como isso tem interferido diretamente na maneira como a gente constrói relacionamentos. É impossível, nós somos seres relacionais, então a minha dor vai aparecer no meu toque sempre, e aí a gente acaba vivendo uma vida pela metade. Verdade, hein? Que tal trazer mais segurança aí para sua família? Que tal trazer mais esclarecimento diante de alguns pontos aí também? A gente vai ter aqui hoje aquele momento na prática, que a gente chama de na prática, né? Onde a gente vai reconhecer padrões, dores e forças que vêm de história familiar e refletir também sobre o que cada um deseja interromper ou mesmo transformar em sua vida. E não deixe de participar e interagir com a gente, tá bom? Estamos ao vivo agora, 14h38, ao vivaço aqui na TV Novo Tempo, Entre Família, para ter você juntinho com a gente, não só assistindo, mas interagindo, participando e daqui a pouco já pedindo aquele material que a gente vai enviar gratuitamente para você, tá bom? Essa semana de lançamento, vamos a alguns dados ditos sobre traumas. Um estudo realizado por pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, revela um dado preocupante. Mais de 30% dos transtornos psiquiátricos em adolescentes estão ligados a traumas vividos na infância. A pesquisa acompanhou mais de 4.000 jovens brasileiros e mostrou que mais de 80% deles passaram por ao menos uma experiência traumática antes dos 18 anos. Entre essas vivências estão violência dentro de casa, bem comum, abusos físicos ou emocionais, abandono também, a negligência, a perda de familiares e ambientes marcados por conflitos constantes. Especialistas explicam ainda que a infância é uma fase decisiva para o desenvolvimento emocional. Quando a criança cresce em um ambiente inseguro e sem apoio, e aquele apoio afetivo, o cérebro aprende a viver em estado de alerta constante. Então, anos depois, esse impacto pode aparecer na adolescência ou mesmo na fase adulta, mas o estudo aqui era muito direcionado aos adolescentes, daí a gente tem uma amostra excelente da saúde mental e aparecendo nesse grupo ansiedade, depressão, mudanças de comportamento e dificuldades de relacionamento. Os pesquisadores alertam, atenção,
alertam que essas feridas emocionais, quando não cuidadas, podem atravessar gerações e influenciar a forma como esses jovens constroem as suas próprias famílias, é claro. Por isso, identificar essas feridas e buscar apoio emocional o quanto antes é essencial para romper ciclos e dar continuidade à vida de modo saudável. Então, mais uma vez, aquele alerta. Como é que está a sua família? O que a sua família oferece de melhor aos seus filhos? Que seja presença, que seja amor, atenção, aquele cuidado que vai além de apenas dar comida e vestir as crianças e os adolescentes todos os dias. É verdade, hein? E já para a gente dar início a esse tema aqui também, a gente já trouxe aqui, né? Algumas informações, mas tem outras informações que você precisa ter para aprender, para buscar conhecimento e para buscar a prática de como ter um lar feliz, um lar com equilíbrio, um lar com esperança. Estou falando do quê? Da revista Lar Doce Lar, mais novo lançamento da Escola Bíblica da Novo Tempo. Você já parou para pensar, olha só, que algumas dores que você sente hoje, assim como a Darleide comentou aqui, elas não começaram agora. São feridas emocionais, quem sabe uma rejeição, abandono, palavras duras que você ouviu ali ao longo da sua infância, adolescência, juventude. Tudo isso, querendo ou não, deixa assim marcas que atravessam o tempo. E talvez você esteja carregando algumas dores que nasceram lá atrás, na sua infância, dentro da própria família. E quero te dizer que esse guia de estudos aqui que a Escola Bíblica preparou, ele fala exatamente sobre isso. Feridas herdadas que moldam comportamentos, relacionamentos e até a forma como nós enxergamos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Mas também mostra algo poderoso. Que Deus, Ele é especialista em curar feridas antigas. E se você sente que precisa de cura emocional, não ignore esse chamado, não ignore esse convite de entrar em contato com a gente agora mesmo, porque isso é algo urgente. No momento que a gente está vivendo, a gente contemplando o cenário à nossa volta, redes sociais e tantos outros criminosos atacando os nossos filhos e tentando entrar na nossa mente, na nossa casa para destruir os lares, nós precisamos ter esse material em casa, fazendo sim da nossa casa um lar, um lugar de paz, um lugar de amor, de esperança, um pedacinho do céu dentro da nossa casa. Então, eu indico a você a revista Lar Doce Lar. Lançamento, essa semana mesmo, ela está sendo... Começou ontem, né? Ontem foi o lançamento inicial da revista Lar Doce Lar. E se você não pediu a sua ontem, peça hoje, viu? E corre para pedir, porque é um assunto muito urgente e todas as famílias precisam ter esse material em casa. Contato? Está aparecendo aí já na sua tela. É o telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Entre em contato com a gente, peça a revista Esperança Novo Tempo, Lar Doce Lar. Deus, Ele quer libertar você do peso do passado. Então não fica carregando essa carga sozinho aí não. Deus, Ele quer trazer a esperança e a paz para o seu coração. Entre em contato com a gente agora, tá bom? Aí anotou o número 21 27 3121. A equipe da Escola Bíblica da Novo Tempo estará à sua disposição para te atender, conversar com você e já mandar a sua revista. Enquanto isso, e você pode aproveitar essa oportunidade, vou falar aqui com o Dr. Pablo Canales. Assim que ele abrir a boca, você vai saber que ele nasceu na Bahia. Na Bahia, com certeza. De fato, eu estou indo para a Bahia daqui a pouco. Dr. Pablo é natural da Argentina. Isso mesmo. Especializado em medicina da família. Eu fiz a especialidade em medicina da família aqui. Aqui no Brasil. Eu fiz em Buenos Aires, fiz psiquiatria. E aqui fiz uma outra pós-graduação em psiquiatria. Só para não ficar entediado. Isso significa que a jornada fica infindável. Você viu que o nosso tema, doutor, é um tema que pega todo mundo, porque se a gente não está com trauma, está lidando com alguém que tem. Isso mesmo. Ou causando algum, né? Que ainda é pior. E eu acho que a gente pode começar definindo algumas coisas para a gente se localizar, né? Por exemplo, quando a gente fala de mente humana, a gente não pode falar de pensamentos e comportamentos, mas pode falar do funcionamento da máquina também.
Então tem coisas que não se resolvem com remédio e tem coisas que não se resolvem só com uma conversa. Como que eu posso definir esse tipo de problema? Por exemplo, quando a gente fala de trauma, só para a gente já começar a colocar as coisas em ordem. Quando a gente nasce, a gente começa a absorver informação. E toda essa informação que a gente vai absorvendo vai criando padrões de conduta, padrões de comportamento, padrões de pensamento. A gente vai entendendo como o mundo funciona e vai se locomovendo, vai caminhando nesse mundo, entendendo para onde ir, como sim, como não e aprendendo as regras da vida. Percebo e me localizo. O cérebro faz isso de uma maneira muito intensa, constantemente. Literalmente até a gente morrer. Ele constantemente está avaliando tudo e entendendo qual seria o melhor caminho a seguir. Só que tem circunstâncias em que a gente não consegue controlar fora do que a gente consegue fazer e pode isso nos machucar ou nos beneficiar. E o cérebro começa a entender a fortaleza do estímulo e ele consegue às vezes bloquear alguma coisa, mas às vezes não. Então, a fortaleza do estímulo é o que cria uma marca no cérebro que ele não conseguiu segurar. Então, aí aparece a possibilidade de eu vivi uma situação marcante na minha vida. Tá? Pode ser positiva, pode ser negativa, mas quando superou as barreiras que o cérebro consegue lidar, ele vai ser marcado, ou para um lado ou para o outro. E os traumas vêm muito do lado negativo. Só que eu amo ver, às vezes, a natureza, você consegue enxergar alguns eventos específicos, especialmente nas árvores. Nas árvores você vê situações específicas. Às vezes você vê que uma árvore começou a torcer para um lado, foi, e do nada voltou. E você vê essa curva no tronco dessa árvore e você fala, o que aconteceu no meio? Uma história. Uma história que levou ela para cá e depois conseguiu refazer. E eu amo essa sensação de refazer. Eu posso então imaginar que se eu tiver a maneira como eu dirijo o meu carro, não muda a marca do meu carro, mas ele pode alterar alguns funcionamentos. Ok, só que eu vou criar outro panorama a partir dessa frase. A marca do teu carro muda o jeito em que você dirige. Maravilha. Então aí você também vai criar certas dificuldades na hora de você dirigir. Então vamos lá, vamos colocar o trauma na direção, que é uma coisa muito frequente. Uma pessoa está aprendendo a dirigir e ela pode ver ou ter ou participar de um acidente, o que vai criar uma sensação de alarme muito forte no cérebro. O cérebro ele guarda memórias e respostas corporais. Então, se ele guardou uma memória muito intensa que ele não conseguiu filtrar com uma resposta corporal muito intensa de palpitação, suor frio, tremedeira, falta de ar, ele entende que aquilo é um fator onde a vida corre risco e tenta se afastar disso. Então, o óbvio vai ser, não quero dirigir nunca mais. Então, no nosso joguinho de ilustrações, é que talvez não haja uma referência para quem está em casa. É como você ter aquele disco que arranhou. Isso. É uma marca tão profunda que quando a música passar por ali, vai dar um pulinho. Vai dar um pulo. Então, e como que isso se desdobra para um comportamento? Aí você começa a criar comportamentos ligados a essa marca. Então, o fato de você ser evitativo, você evitar dirigir, está ligado diretamente ao fato de que no acidente você teve um trauma, você não consegue dirigir mais. Tá? Ah, mas eu consigo subir num carro. Então aí você começou a criar de novo essa curva de volta do tronco da nossa árvore que entortou para um lado e começou a querer voltar. Aí a gente fala na psicologia da dessensibilização, que é buscar entender racionalmente alguns conceitos e comportamentos para poder fazer que a nossa vida seja de novo funcional, mesmo tendo tido aquele trauma naquele carro. Então, eu posso voltar a dirigir depois de um acidente? Sim, mas eu preciso tratar isso de uma maneira... O processo de lidar com a marca. Isso. Verdade, sensacional. E a gente aproveita para trazer para você mais uma vez o convite para que você entre em contato com a gente e aprender
a lidar com essas feridas emocionais. Saber que você não está sozinho nessa, saber que você, minha amiga, não está sozinha nessa luta que você tem enfrentado aí dia a dia, quem sabe noites em claro também, pensando em uma alternativa do que você precisa fazer para que algumas coisas mudem na sua vida, quebrando esse ciclo daquilo que você viveu muito tempo lá no passado e trazer algo novo para dentro do seu lar. Olha só, a revista Lar Doce Lar, mais uma vez reforça, é o lançamento da Escola Bíblica da Novo Tempo para esse mês de fevereiro e aborda vários temas. Vou abrir aqui para você já até mesmo saber quais são alguns dos temas que a revista aborda, dentre eles o que a gente está conversando hoje aqui, viu? São 8 lições falando sobre família, sob a ótica de Deus, problemas familiares, né? A gente trazendo até essa questão dos traumas aí também, falando das diferenças, sim, somos diferentes, e como conviver sendo diferentes dentro de um mesmo lar, e dentre vários outros, aqui ó, as feridas herdadas da minha família, que é o tema de hoje que a gente está falando aqui. Tem um capítulo especialmente falando desse assunto. E você já pediu? Não pediu ainda? Então entre em contato com a gente agora, tá? É algo urgente, a gente sabe disso. O telefone já está aparecendo aí na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e peça a revista Esperança Novo Tempo Lar Doce Lar. Preparada com todo carinho, pautada ali na palavra de Deus, ensinamentos de Gênesis ao Apocalipse, onde Deus vem falando, né, das famílias. E Deus tem um propósito, um plano muito especial para a sua família também, tá bom? Entre em contato com a gente e peça agora mesmo. Repetindo, 0, operadora 12 21 27 31 21. Vamos de interação? Você que já mandou aqui pra gente, queremos saber de você, traumas vindos da infância, quando você se deu conta, vamos saber? Vem comigo. Aqui no telão, anônimo já não se identificou, peço oração pela minha filha que sofre de um trauma emocional. Meu marido abusava da própria filha desde pequena, descobri há poucos dias, tomei todas as providências, uma delas a separação. Isso é muito sério. Enquanto eu trabalhava, o ex-marido fazia de tudo menos proteger. Orem por mim e a minha filha. Olha a situação dessa mãe como se encontra, sem contar o estado da própria filha, e todas as pessoas envolvidas em algo assim carregam uma marca profunda, doutor. A família é fundamental na vida de qualquer ser humano. Os nossos pais, eles transformam para o bem ou para o mal a nossa vida. Lidar com o egoísmo e a malícia, a maldade de um pai que pode abusar tanto psicológica, física ou sexualmente de uma criança, de uma filha, nos leva a pensar muito o que está acontecendo nessa mente desse pai que está disposto a criar esse tipo de trauma, a fazer a sua família sofrer desse jeito. E o primeiro pensamento, além do egoísmo, é a maldade. Mas o ponto crítico é também nessa menina entender como a mãe se posiciona. Então o que ela fez foi mostrar para ela que ela não autoriza esse comportamento, porque isso é muito frequente, lamentavelmente também. A filha ou o filho denunciam um abuso da parte de algum familiar e os familiares falam: fica quieto, não fala nada, você tem que fazer de conta que nada aconteceu. A sensação de e já deixa ser solidão, de desprezo que essa pessoa sofre é muito pior que somente, olha o que eu estou falando, que somente o abuso em si. Porque a sensação de desproteção no único lugar que ela deveria sentir proteção é muito pior que a própria maldade do abuso. Então é extremamente importante entender todos os aspectos. Mas sempre aí a gente falava da marca do carro que a gente dirige e como ela nos condiciona a dirigir. A gente pode mudar de carro e falar: eu estou em um carro mais seguro, que vai me avisar se tem alguma pessoa na frente para frear antes e eu recobrar segurança nisso. Então, que ferramentas eu estou usando na vida para poder enfrentar novamente o dia a dia de subir num carro? Que escolhas de carros eu estou fazendo que vão me trazer mais segurança para poder enfrentar o meu dia a dia? Aí entra a terapia,
o contato, a comunicação familiar efetiva, a medicação se for necessário, a área espiritual que a gente confia tanto, quanto Deus literalmente muda, transforma a existência de tantos seres humanos que colocam a esperança nele, né? Não é sensato, não é inteligente, não é sábio abrir mão de qualquer um dos recursos que nos são oferecidos para curar feridas tão profundas. Veja, nós vamos continuar aqui conversando, a gente só começou a falar do problema, mas a gente não se dispôs a falar de um problema desse sem falar de soluções, de prática. Nem todas as soluções vêm aqui, mas há sim uma forma de você se inspirar, se informar e já se encaminhar para dar um passo decisivo para te ajudar e como você pode ajudar outras pessoas também. Então, no próximo bloco, na prática, não sai daí que a gente já volta. Simbora, voltamos aqui no seu Entre Família. Boa tarde para você que está chegando agora, acompanhando aqui a nossa programação. Coisa boa, hein? Acompanhar a TV Novo Tempo de volta, quem sabe retornando das férias aí. Criançada foi para a escola essa semana e você? Já, quem sabe, sentadinha no sofá ou fazendo as atividades do dia e pensando, né? Puxa, final do ano foi complicado, né? Tive que rever alguns familiares, relembrar algumas feridas do passado, né? Reviver alguns momentos, aquelas tretas ali de família. Hoje eu recebi, foi bálsamo em casa. Eita. Minha filha chegou de viagem bem cedinho. Que coisa boa. Saudade dela. Bênção meu remédio, demais. minha cura, meu amor. Meus amores, mandem interações. Contem da história de vocês pra cá. O que acontece aí na vida que vocês identificam como uma marca da infância, como uma ferida aberta na infância, um relacionamento difícil com seus pais, um ambiente, um abandono, uma dificuldade que gerou em você algum sofrimento e hoje você tem se dado conta de que vem de lá. E agora, o que a gente faz? Nós vamos chamar aqui para ficar mais pertinho da gente o Dr. Pablo Canales, Pastor Robson Aleixo, venham pra cá. E aí nós temos aqui, diante de nós, um quadro com uma árvore muito bem desenhada e a gente vai pensar ser humano como árvore, com suas raízes, tronco e copa. E aí a gente vai pensar em alguma coisa que vem das origens, como se sustenta ou como se apresenta e o que a gente vai fazer para o futuro florescer. Pastor Robson, vamos começar pelas raízes? E vou começar por um problema que vem na raiz que geralmente ele não é tão identificado, porque a gente sente a dor de algo que nos feriu, mas muitas vezes tem uma dor que é uma dor assim oculta, que é a dor da ausência. Ausência, verdade. Verdade, hein? Puxa. Depender é natural do ser humano, mas nem toda dependência é saudável. A dor da dependência e esse aqui. Desprezo. Uau. Superproteção. Desvalidação. E acredito que muita gente em casa está pensando em pelo menos uma, duas, alguns, talvez todos esses pontos. Eu vivi isso na minha casa. Quando eles não estão funcionando quase que como uma engrenagem, né? Tem alguns óbvios, mas é interessante que você colocou a superproteção, porque de fato marca para o lado errado. Porque a superproteção não nos deixa ser resilientes e a vida nos mostra rapidamente que está cheia de problemas, de traumas. E a resiliência é uma das ferramentas para superar os traumas. A ausência dos pais, a dependência e a codependência também, filhos que dependem muito dos pais e pais dos filhos, mães que se sentem inseguras com os esposos e dependem do filho, o único filho, para achar que ele vai segurar a vida delas pelo resto da vida. O desprezo, que é muito frequente, mais antigamente, especialmente nas famílias muito grandes, 5, 6, 7, 8 filhos e algum dos filhos se sentiam desprezado porque os pais sempre tinham algum escolhido e a desvalidação é muito frequente quando os pais no seu egoísmo falam você não vai dar conta mesmo, você não consegue fazer como eu te falo. E aí os filhos do seu jeitinho vão entendendo que eles sempre vão ser os ruins, que não vão dar conta e levam isso para a vida, porque se papai falou... É uma sentença. É uma sentença e uma certeza. Uma certeza. Aquilo é certo que vai ser assim, nunca vou ser ninguém na vida. E tem pais que disseram a si mesmo, né? Vou pôr no passado, porque vai que não se faz mais isso hoje, mas de dizer palavras muito objetivas assim, você não vai dar pra nada na vida, você não vai ser ninguém na vida, ninguém te ama, você não presta, você não serve pra nada, menino. E tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente pontuar,
a gente ser pontuado é porque isso não só gera trauma, mas qualquer um desses tipos de comportamento, quando uma pessoa está sujeita a elas, ela vulnerabiliza essa pessoa e deixa ela exposta 1000 vezes a novos traumas. Por exemplo, uma pessoa que tem super protegida, ela fica 1000 vezes mais vulnerável a um agressor. Sim. Porque ela não desenvolveu nenhuma forma de defesa. Sim, sim. Ou seja, a vida da pessoa vira um imã de trauma. Né? Agora, em qualquer outra fase da vida, também algumas dessas situações são extremamente nocivas, né? Mesmo com 50, 100 anos de idade, alguém que sofre um desprezo, que vai causar uma dor. Só não é no mesmo nível de quando isso é como se dá na infância, porque na infância a gente não tem repertório para lidar com isso, né, doutor? Vamos pensar em algumas outras, na repercussão de alguns destes motivos de sofrimento aqui da infância. Vai aparecer lá adiante evasão emocional, alguém que não se dá conta ou não dá conta das suas próprias emoções. Alguém que vai se ver muito reativo frente à vida e às suas dificuldades. Repetição de ciclos, vai repetir aquilo que sofreu anteriormente, vai passar adiante. A hipervigilância, olha aqui, sempre sob estado de alerta. Evitação de confronto, alguém que vai lidar muito mal com situações difíceis, conversas difíceis, temas difíceis na vida. Doutor Pablo. A reatividade, a evasão emocional e a hipervigilância estão ligadas diretamente ao medo. O medo cria essa necessidade de fuga. Raramente a gente enfrenta os medos confrontando eles. Normalmente a gente vê com eles a possibilidade de sair correndo. Isso é o mais frequente. A reatividade tem muito a ver com medo. Não vai que aconteça a mesma coisa, então vou reagir antes. A evasão emocional tem a ver também com isso. Eu não quero saber, eu fujo daqui. E muitas pessoas cometendo esse erro se linkam a salvadores da vida deles para fugir de famílias e entram em outros relacionamentos tóxicos, que seria para outro programa, mas que muitas vezes vêm dessa evasão emocional. A hipervigilância, como já falei, é essa necessidade de estar constantemente vendo para onde eu vou sair correndo, e a repetição de ciclos. Aí tem um ponto crítico. A gente recebe na genética personalidade. E essa personalidade vem de papai e mamãe. Não tem para onde sair fugindo. Mas a gente também aprende a vida inteira a fazer ou desfazer coisas. O que essa criança aprendeu a vida toda? Que era na violência. Então, o que ele vai repetir? Violência. O O instrumento jeito que ele domina. aprendeu. Até que ele enxerga uma coisa de fora. Quando alguém mostra para ele outra coisa, ele fala, opa, tinha outro jeito. E aí ele tem que entrar no ponto de reconfiguração para poder fazer de outro jeito, que leva tempo, paciência e constante repetição do outro jeito para ele se tornar natural nele. Verdade. Bom, agora a gente passa para essa parte da copa da árvore, onde a gente vai analisar, né? Já foi aqui o que vem, as raízes, ciclos que muita gente acaba repetindo e como trazer essas mudanças aí para a nossa vida, né? Primeiro, aprender a expressar sentimentos, né? Saber como colocar para fora isso, expressar o que a gente está sentindo, não ficar só guardando, acumulando, né, doutor? Quando a gente começa a entender isso, acredito que vem também essa questão do perdão, né? Aprender a perdoar, que a gente sabe que perdoar não é humano, é divino, né, pastor? A gente precisa da íntima comunhão com Deus para aprender a perdoar. Respeitar os próprios limites, importantíssimo. Dialogar honestamente, de coração aberto e demonstrar afeto. Então, pontos aí para a gente considerar também, doutor. Estaríamos 1 hora com cada ponto desses, literalmente. Mas vamos lá rapidinho. Aprender a expressar sentimentos, fundamental. Se a gente não consegue colocar para fora, isso vai ficar dentro apodrecendo. Não funciona, nunca funcionou, tem que colocar para fora. Com quem e de que maneira? Aí entram os terapeutas, alguns familiares mais empáticos, mais acolhedores, mas é importante colocar para fora. É importante saber que ninguém aprende a expressar sentimentos de uma hora para outra. Ou não, esquece. Isso envolve para o ouvinte uma imensa paciência e a consciência de que aquilo não vai acontecer no primeiro momento, né?
É isso mesmo. E aprender a ter paciência com nós mesmos para entender, ok, hoje eu não consegui, mas vou tentar de novo. Aí entra o perdoar, que também tem a ver com entender aonde está a culpa. Porque muitas vezes vem de ciclos repetidos, como a gente falou agora no tronco. Meu pai sofreu a mesma coisa que depois repetiu comigo, que eu estou repetindo com meu filho, que ele vai repetir com o meu neto. Então, entender também esse contexto nos faz entender melhor como aonde está a raiz do perdão e não a raiz do mal. E às vezes a pessoa nem percebe que é um ciclo, acontece isso de ela perceber mais lá para frente e ao invés de reconhecer o ciclo, até mesmo se achar culpada realmente do que acontecia dentro de casa, aí vai para um casamento, se sente culpado ou culpada também pelo que está acontecendo no casamento, até que alguém abra os olhos para mostrar, é um ciclo, não é sua culpa, não é algo que você tirou da sua própria cabeça, é um ciclo que vem vindo e precisa ser quebrado. Acontece isso, doutor? Por isso é importante respeitar os limites, gostei muito disso. Porque a gente tem que entender até onde as nossas emoções conseguem gerenciar o que está acontecendo e até onde não. Então, muitas vezes é super importante isso. Aí o diálogo é importantíssimo e demonstrar o afeto primeiro para nós mesmos, que tem muito a ver com a autoestima, não com o ego da pessoa, com se sentir superior a ninguém, sino falar, eu tenho valor. Tá? Se eu sou um ser vivo, Deus me criou, eu existo por autorização dele. Ele autoriza a minha vida, então ela tem valor independente do que os outros tenham feito comigo. É muito importante levar em conta que muitas vezes, a maioria das vezes, nós só vamos nos dar conta de que o que estamos vivenciando agora tem a ver com o que nós passamos lá atrás, quando alguém nos sinaliza isso. Portanto, vem a partir do aprendizado a mudança. Vem a partir do aprendizado a busca por por reescrever uma nova história. Então, um programa como este, uma conversa como esta, uma maneira didática destas de identificar dor, dando nome a cada uma delas, é o que faz você ir do outro lado se dar conta da sua própria história. Por falar em aprendizado, amores, esta semana especial, em que todos os dias nós estamos falando sobre a vida em família, os seus dramas e as suas dores, como hoje, por exemplo, nós vamos ainda acompanhar a história de uma moça que passou na infância pelas mais duras penas. E isso veio aparecer fortemente também quando ela já tinha sua própria família. Ela já estava reproduzindo na sua família, na sua casa, com seus filhos, o que ela passou lá atrás. Então, ela se dá conta em algum momento que uma questão de agora tinha a ver com a sua infância, a sua vivência em família. E agora, o que ela faz? O que ela faz ou o que ela fez, nós vamos saber hoje. E você vai fazer o quê para dar conta de ter a sua casa, a sua família construída sobre fortes alicerces? A revista Lar Doce Lar, novinha em folha, que nós estamos lançando nesta semana, está aqui especialmente para você receber em casa. Para você receber este material que está escrito com muito cuidado e atenção às questões mais importantes da família. Relacionamentos que deixaram marcas profundas e agora você carrega dores como raiva, ressentimento, ódio. A gente não quer falar sobre ódio, mas tem gente que sente ódio. E o que faz com esse ódio todo que sente? Como é que a gente vai falar de perdão diante de alguém que tem uma dor legítima por uma ferida aberta que está sangrando até hoje? E os traumas da infância? Já que nós estamos falando de traumas e dores vindos lá da infância, como é que a gente vai lidar com essas feridas herdadas da família? Para receber a revista Lar Doce Lar, você faz um gesto muito simples, mas que é grandioso para a sua vida. Ligar pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Nós vamos receber a sua ligação, fazer um rápido cadastro. Você vai receber em casa isso aqui pelo correio e você não precisa pagar nada por isso, mas vai ser precioso demais tudo que você se determinar a viver a partir do conhecimento que nós oferecemos a você na revista Lar Doce Lar, para você e sua família ser feliz. Liga pra gente no 12 21 27 31 21.
Pois bem, você já percebeu, né, que desde ontem a gente começou a construção dessa casinha aqui, tem algumas paredes, representando o quê? Muitos lares que talvez estão ali desabando, ou quem sabe tá só no alicerce, porque bateu aquela tempestade e derrubou tudo. E é hora de reconstruir. Então, daqui a pouquinho a gente vai reconstruir, trazer, né, mais algumas partes desse processo de reconstrução que a gente vem trazendo ao longo da semana para você, semana especial Lar Doce Lar. E vamos conhecer, como a Daleide comentou aqui, a história da Elisângela, história marcada aí por muita dor, sofrimento, ciclos, mas qual foi o momento da virada, hein? Entender que estava dentro de um ciclo, quebrar esse ciclo e tentar buscar ali fazer da sua casa um pedacinho do céu. Quer saber mais? Então fica com a gente, daqui a pouquinho tem essa reportagem para você. E a gente vai para o intervalo, enquanto você pede a sua revista, bebe a aguinha e já estamos de volta. De volta, meus amores, com seu Tamo Entre junto. Família. E desde o comecinho do programa, Binal, que eu estou dizendo que nós vamos mostrar a história de uma moça que, quando criança, passou por situações muito sofridas em casa. E chegou a hora de a gente conhecer a primeira parte dessa história. Depois ela volta para dar continuidade e a gente vai ficar sabendo como foi o fechamento, de como que ela está vivendo os seus dias de agora. Já pode rodar a primeira parte? Feridas emocionais na infância não ficam lá. Elas crescem com a gente, moldam nossas escolhas, relacionamentos e até mesmo a forma como educamos os nossos filhos. Quando essas dores vêm de dentro da família, de um ambiente violento, de medo e abandono, superá-las parece impossível. Estudos internacionais sobre experiências adversas na infância mostram que as crianças expostas à violência física, abuso emocional ou negligência têm muito mais risco de desenvolver ansiedade, depressão e dificuldade de se relacionar na vida adulta. Essas experiências podem afetar a saúde mental, comportamental e até mesmo as respostas fisiológicas ao estresse. Quando falamos sobre feridas herdadas emocionalmente, eu estou me referindo não apenas um trauma herdado geneticamente, mas eu estou falando de padrões emocionais repetitivos. O que significa isso? Quando a criança ela é abandonada, ela é violentada, seja verbalmente, fisicamente, sexualmente, ela cria-se um padrão de sofrimento, um padrão de dor, e isso atrela toda a sua vida futuramente. Porque ela não tem maturidade para entender o que é um abandono, o que é uma negligência. Aí ela começa a criar pensamentos disfuncionais. É meio que inconsciente. Ela começa a colocar-se no lugar que eu não sou boa o suficiente, eu não sou amada, eu não sou inteligente. E esses padrões, eles tornam-se repetitivos na fase adulta. Isso traz muito sofrimento nas relações. Quando ela vai encontrar um primeiro emprego, quando vai encontrar o primeiro namorado, vai se relacionar, ela consegue trazer esse sofrimento para a vida atual, quando não tratado. É bom deixar bem claro que o tratamento através da terapia vai ajudar a diminuir, né, esses sintomas. E isso pode trazer também na parte fisiológica, né? Então a pessoa começa a desenvolver ansiedade, depressão, traumas, que a gente fala que é o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Tudo isso em função de um padrão repetitivo lá na infância. Por isso que é muito importante a gente ouvir as nossas crianças, dar voz aos seus sentimentos e às suas emoções, validar cada momento dessa criança para criar um adulto saudável. Por trás dos dados existem histórias reais, histórias de pessoas que transformaram dor em aprendizado, medo em cuidado e sofrimento em propósito. Eu tive uma infância difícil com mais 4 irmãos, né? Somos 3 meninas e 2 meninos. Pai muito violento, alcoólatra, né? Muita dor, muito espancamento. Meu pai era um homem cruel. Minha mãe era espancada pelo meu pai todos os dias.
Eu não lembro um dia sequer em que eu não vi o meu pai espancar minha mãe. Eu com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos. Eu com 12 anos, meu pai, ele me afogou dentro de uma poça de lama. Eu sobrevivi ali por milagre. Meu pai quebrou meu braço com uma pancada. Ele deu uma paulada e meu braço quebrou. Eu tenho irmãos com costelas quebradas. Minha irmã, a do meio, que parece comigo, ela tem uma bacia quebrada de chute, quando ela tinha, acho que 4, 5 anos. Foi essa a minha infância. Muita fome de não ter assim, de não ter nem farinha sequer. Eu me lembro que minha mãe chegou da maternidade e disse assim, eu lembro muito bem dessa época, porque ela disse, filha, vem ver sua irmãzinha, vem ver sua irmãzinha. Então eu subi na cama para ver minha mãe no centro ali da cama com o bebê, né? E minha mãe teve parto cesáreo, foi um parto muito difícil. E eu não consigo lembrar o porquê, o qual chegou nesse motivo do meu pai chegar e espancar ela em cima da cama de socos. Com ela com o bebê no colo, o bebê tinha acabado de chegar da maternidade, e ele socou a cara dela bem muito nesse dia, e eu não consigo entender o porquê, eu só gritava, eu era muito pequena, tinha 7 anos. As pessoas naquela época, elas não socorriam as mulheres judiadas, nem a família da minha mãe socorria. Muitas vezes ela era a única que trazia alimento para dentro de casa. Porque meu pai, muitas vezes, o dinheiro dele era para o vício dele. E muitas vezes ele batia nela para tomar o dinheiro que ela conseguiu de uma faxina. E aí faltava alimento para a gente, né? Minha mãe até hoje tem marcas de faca, marcas de queimadura. Do nada ela estava na cozinha fazendo uma comida, ele já chegava com um tapa no pé do ouvido dela. Quando eu tinha 5 anos, eu me lembro de rastejar, abrindo a porta e saindo atrás da minha tia para pedir para minha mãe que não voltasse para casa, porque eu vi ele colocando uma faca bem grande debaixo do travesseiro. Mas eu sabia que ali era para matar a minha mãe. Então fui rastejando e tentei salvar a minha mãe. Muito dura, minha infância foi dura, muito dura. O que eu nunca esqueci foi eu ter que mais o meu irmão jogar vidro pisado fora, porque a gente sabia que ela tentava se matar o tempo todo e a gente não queria ficar sem mãe. Então me lembro da época em que a gente entrava no bananal para procurar algum vestígio de veneno, de alguma coisa assim que ela pudesse colocar na própria comida. Essa época foi marcante, porque eu nunca me esqueci. Essa época e a época em que eu fui abusada com 5 anos também, pelo amigo do meu pai. O que me marcou nessa época foi não ter tido a proteção do meu pai. Ele tirou o amigo dele da cadeia, dizendo que eu era mentirosa, que eu era uma criança e criança inventa. Eu acho que Deus me cuidou de mim, porque eu poderia ter morrido também pela mão de quem poderia me proteger. Ele dava bebida alcoólica para nós desde de 7 anos, tipo, era como se fosse um batismo para ele. Eu me lembro de uma época em acho que com 8 anos, de eu ter ficado embriagada. Foi muito duro para mim, porque eu não conseguia ver as coisas direito, rodava muito. A minha consequência foi ser uma pessoa muito violenta. Eu fui violenta demais durante a minha fase adulta mesmo, né? Eu me transformei no meu pai, na versão do meu pai. Foi o que eu aprendi. Eu saí de casa com 15 anos, mas eu levei o que eu aprendi. Até depois que eu fui mãe, para criar os meus filhos, eu me senti uma pessoa muito violenta. Me envolvi com um homem mais velho, eu tinha 15, ele tinha 22. Lá eu fui espancada, tanto por ele como pela mãe dele. A comida era trancada. Desmaiei algumas vezes na escola por fome. Eu trouxe para a minha vida a questão de estar sempre na defensiva, de atacar primeiro, porque acho que já vou ser atacado, então eu ataco primeiro. Levei isso durante a minha vida, fora o alcoolismo, né, que eu trouxe. Eu vivi um luto de um rapaz que eu fui viver com ele, depois que eu me separei do meu marido, do pai da minha primeira filha. E ele era o meu suporte que eu nunca tinha tido antes. Era um homem íntegro, bom, né, não era violento. Assim, então ele foi para mim algo que eu nunca tive antes. E ele foi assassinado. Então ali eu não quis mais viver. Eu sofria tanto e me afundei tanto nessa época na bebida que eu saía, mas não sabia voltar.
Histórias marcadas pela dor, pelo vício e a violência na infância, infelizmente fazem parte da realidade de muitos lares brasileiros. Mas a Elisângela resolveu mudar a própria história. Uma moça que lá trabalhava comigo lá, ela sabia, ela disse mesmo para mim depois, que na mente dela, ela disse, eu sei como salvar essa moça. E aí um dia, ela me convidou para ir à igreja. Eu disse, eu não vou para a igreja porque eu não gosto de igreja. E ela falou, olha, eu prometo que você vai comigo e ninguém vai te incomodar. Você vai sentar e ninguém vai te incomodar. Depois de uma maravilhosa pregação sobre Jesus, que era o que eu mais queria conhecer, eu sempre tive muito apego à cruz, a como Jesus deu a vida por nós. Eu sempre achava incrível Ele ter dado a vida por nós. Então, justamente naquela sexta-feira da paixão, eu entreguei a minha vida para Deus naquele momento. Eu me levantei, aceitei o apelo, aceitei os estudos bíblicos e mudei, sim, a minha vida. O Senhor me transformou. Eu senti a maior paixão da minha vida, o maior amor, foi incrível. Eu hoje sou outra mulher. Não, assim, claro que a gente lembra das coisas do passado, não tem como esquecer, né? As cicatrizes ficam. Mas eu sou mãe de 5 filhos. Mantenho todos os 5 na igreja. Sou uma mulher que cria os filhos com mão de ferro, porque eu fui transformada por Jesus Cristo e os meus filhos conhecem esse Jesus desde o ventre. Meus filhos não terão, jamais conhecerão o que eu conheci na minha infância. É outra história, é outra vida, é como se eu tivesse morrido e realmente nascido de novo. Minha mãe tem muito orgulho de mim, muito orgulho. Só de falar comigo ela chora. Minha filha, eu amo você, eu amo a sua fé, eu amo o seu Deus, eu amo como você conduz a sua família. Sou casada, tenho uma família todinha na igreja, posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus me transformou de uma forma grandiosa, sem explicação, a transformação que o Senhor trouxe para a minha vida. Meus filhos são totalmente ligados a Deus. Tenho um filho missionário que quer ser pastor, quer estudar para ser pastor. A geração dos meus filhos com certeza não verão o que eu já vi. De fato, a gente consegue sim mudar a nossa história com Jesus. A gente consegue sim. Eu gosto da minha história, eu me acho uma mulher batalhadora, forte, guerreira, mãe dos meus 5 filhos. Eu sou uma mulher incrível. De fato, é assim que eu me vejo. Porque não é fácil sair de onde eu saí, passar por tudo que eu passei e estou aqui até hoje. E ser o orgulho da minha mãe, orgulho até do meu pai também. Falando também sobre um pouco o perdão, eu perdoei sim o meu pai. Eu amo o meu pai, ele me pega no colo até hoje, ele me cheira. O meu pai é incrível, meu velhinho. Eu amo muito meu pai, amo muito a minha mãe. Eles convivem juntos até hoje. Hoje a minha mãe é cuidada, protegida e amada pelo meu pai. Ela me disse esses dias, ele vai para a feira para comprar jaca, que eu gosto. Ele vai para a feira para comprar o milho que eu gosto, do jeito que eu gosto. Olha, meu pai cuida tanto da minha mãe hoje que ele debulha o milho. Só dá para minha mãe debulhado. Se a jaca ele tira tudinho para ela, tudo. Então meu pai, ele também foi transformado e incrível, transformado pelo mesmo Deus que me transformou. Eu deixo tudo para o meu pai e deixo tudo para minha mãe, são todos adventistas também. A história da Elisângela mostra que feridas herdadas não precisam definir o futuro. Quando a fé, o apoio emocional e o cuidado caminham juntos, é possível reconstruir a própria história e iniciar uma nova geração de cura. Lindo, lindo. Que história. Tem uma coisa que fica assim, ó, pulsando na mente. Quando a gente escuta uma história como a da Elisângela, a pergunta é assim, qual a chance dela? Não precisa ser um gênio. A chance dela era 0. 0, 0. Aí isso pode gerar em mim uma ilusão de que se eu tivesse alguma outra condição melhor que ela, se tiver uma condição econômica, cultural, eu teria alguma chance também. Mas não viaja. A história dela deixa escancarado de que nós, seres humanos, somos caóticos e internamente não existe solução em nós. O que a gente consegue é trocar o tipo de maldade ou trocar o tipo de opressão por uma que dure mais tempo. Mas a verdade é que fica claro na história que toda a história se transforma no ponto onde Deus chega.
Jesus chega e falou, chega, e ele encerra. E a gente às vezes fica esperando que uma luz abra do céu, ou que caia do cavalo, ou que venha um redemoinho, ou que abra um buraco no chão, ou uma história extraordinária. O extraordinário é uma amiga que chegou para ela e falou, vamos para a igreja. Gente, a gente pode pensar assim, mas essa é uma história comum. Não, não é. Esse aí foi Jesus aparecendo pela voz de um amigo que disse, vamos. E se você acompanhou a nossa história de ontem, você vai perceber que os nossos dramas podem ter 1 milhão de formas diferentes, mas só existe uma solução. Uma, Jesus Cristo, que ama profundamente seres humanos a ponto de dizer assim, eu vou salvar você, a despeito de qualquer coisa. Essa é uma história de salvação. Deus chega e salva. Ele veio salvar o oprimido. Tem histórias na Bíblia de um pastor que vai buscar uma ovelha, de uma mulher que busca uma dracma, de um pai que espera o filho. As 3 histórias terminam da mesma forma. Deus não fracassa. O pastor termina a história com a ovelha no colo. A mulher termina cantando com a dracma de novo no lugar e o pai está com o filho. Ele não perde quando ele entra. A gente perde quando não se rende. O que a Elisângela fez? Se rendeu. Se Deus tivesse falado para você e para mim assim, ó, eu vou andar todos os passos e você só vai dar um. A gente cai nesse passo e se perde. Fala, vou fazer 99% do processo, você só faz 1%. A gente se perde 1%. Então ele fala, se renda que você não tem nenhuma chance. Aí o que a Elisângela fez? O que você e eu fazemos. Sim, então a Elisângela não quebrou o ciclo. E você também não quebra o seu ciclo. Deus quebra por você. Isso é tremendo, não é? E por meio de um psiquiatra, por meio de um psicólogo, por meio de um amigo, por meio de um pastor. Mas tudo isso, Pablo, é Cristo e sua palavra. Pastor, tem um ponto crítico. Faz alguns anos, algumas décadas já, que a psiquiatria a nível mundial está colocando nos congressos de psiquiatria palestras sobre espiritualidade, porque tem coisas que o estudioso da mente não consegue entender nem gerenciar, a menos que coloque o fator Deus no meio. Essa história, se você me pergunta aonde está a mudança, eu não posso, se eu for completamente clínico, técnico, eu tenho que considerar o fator divino, porque foi o fator que mudou a história. Então, não tem como falar, esses crentes fanáticos que agora vão colocar Deus em tudo. Não tem como falar isso, porque é uma história de vida que não tem como dar certo se Deus não tinha intervindo. Eu estou te falando do ponto de vista técnico. Ou seja, a verdade absoluta, exatamente, vai passar por isso, né? Só que aí também muitos utilizam Deus como desculpa para não fazer o que tem que ser feito. E aí vira presunção e não fé. O que ela teve foi fé, que foi o que transformou ela. A presunção é colocar Deus para fazer o que eu quero e não eu para colocar o que Deus quer, que é o que a fé manda. Então muitos falam, não, você não precisa ir no médico, no psicólogo, porque Deus vai resolver para você. Isso tem que ter muito cuidado, porque vira presunção. Porque acreditar em Deus é acreditar que Deus salva e acreditar que Deus legisla. De qualquer forma é fé. Ou seja, Deus é o criador do seu corpo. E como criador do seu corpo, você tem que se submeter à maneira como Ele legisla sobre o seu corpo. Agora, se eu acredito em Deus e Deus falou para fazer trocar de alimentação, e eu falei, não, eu não estou acreditando em Deus, porque eu tenho que acreditar nele como legislador. E o que um médico faz? Ele estuda profundamente essas leis para que com elas possa interferir. Sem fé não tem saber. É impossível, porque ou ele é o legislador e o criador universal e o absoluto, ou nós estamos todos mortos, perdidos, sem nenhuma chance. Ou seja, não é Deus mais, Jesus mais. Não, é Jesus e o que ele disser para ser feito. É passa de figo para passar na cegueira, é levanta e anda, é cuspir no chão e fazer um amolecido de barro para pôr nos olhos do cego. É o que Jesus disser. Mas passa tudo por Jesus. Não é Jesus e a parte a terapia. Jesus a parte a medicação. Não, Jesus e o que ele mandar. Pastor. Quando Jesus falou assim, ó, dai a César o que é de César, você pode me emprestar essa revista? Ah, claro. Se você quiser, é só pedir na escola bíblica que eles mandam para você lá em Guararema. 12, 21, 27, 31, 21. Jesus disse assim, ó, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele estava deixando bem claro que César é de Deus. Então você dá a César o que é de César, pega César e dá para Deus.
porque no final das contas tudo termina. Não eram 2 reinos, isso é exatamente Jesus e o que ele disse. Veja, quando ele chega salvando, ele conserta a sua vida, tira você, abre a possibilidade e deste ponto para frente, com o amor em exercício, ele segura na sua mão e agora te ensina a andar. O nosso desafio é se render para que a vida comece. E também o nosso desafio é se render para que a vida continue. Isso é muito importante, muito importante. O amor produz vida e as regras mantêm essa vida funcional, mantêm a vida protegida. Você pode estar assistindo agora e eu tenho certeza que se seu coração é sensível como o nosso, quando você escuta histórias como essa, a gente pensa, uau, isso é uma história de um mundo real. Os meus problemas podem ser diferentes e talvez mais perigosos, porque talvez os meus problemas não deixem tão claro para mim o quanto eu preciso de ajuda, o quanto eu preciso saber, o quanto eu preciso interferir para não reproduzir também e ajudar. A verdade é que essa vida, ela deve ser vivida plenamente e a vida plena começa quando a gente se rende às regras dessa vida. Revista Esperança Novo Tempo, Lar Docilar, a gente tem a alegria de já estar apresentando ela como mais um passo que a gente está dando para a construção, para a esperança, para uma vida plena. Essa aqui é sua e ela é feita para estar na sua casa. Ela é apresentada na programação da Novo Tempo, mas ela não é só para a programação da Novo Tempo. É para que essa mensagem de esperança se estenda para você e você pegue no seu momento, junto com a sua família, tenha soluções aqui, porque esses assuntos que estão sendo tratados estão passando por aqui. É um grande passo para viver uma vida plena, feliz e ser um instrumento poderoso para ajudar os outros. Operadora 12 21 27 3121 é o telefone da Escola Bíblica Novo Tempo. É você ligar para a gente, ser atendido e não se esqueça, este material ele é enviado gratuitamente, não há custo para você. O seu movimento é apenas ligar para a gente, 21 27 3121, o material chega de graça e a gente também se responsabiliza pelo envio. Então é só pedir e não perder uma chance maravilhosa que os Anjos da Esperança, com o coração tocado por Deus, proporcionaram para a gente. A gente vai para o intervalo e olha aí, que oportunidade incrível para você já pegar o telefone, ligar e pedir sua revista. E daqui a pouco a gente já conversa, inclusive, com a sua interação. E aí, Dona Maria, Dona Lourdes, Dona Rita, seu José, seu Paulo, seu Pedro, são muitos aí pelo Brasil representando, né, os milhares e milhões de telespectadores da TV Novo Tempo, internautas, galera que acompanha aí a nossa programação sempre também. Deixa eu te perguntar aqui, nesse período de férias, minha amiga, você apresentou a TV Novo Tempo para os familiares que foram por aí também? Ou se foi passear, pediu para ligar, ó, liga na TV Novo Tempo aí para eu assistir? Foi? Que legal, né? E assim a gente vai levando esperança para mais e mais pessoas. Mas é claro que a gente tem as nossas limitações, não é mesmo? A gente consegue às vezes falar com um aqui, outro ali e tal, e a gente quer levar essa mensagem que está fazendo bem para a gente, para muitas outras pessoas. E agora, como é que eu faço para alcançar o mundo todo? Pois é, a Novo Tempo, ela pensando em tudo isso, criou o projeto Anjos da Esperança, onde cada telespectador, internauta, ouvinte da Rádio Novo Tempo pode fazer com que essa mensagem chegue a mais e mais corações. Olha que bênção! Como? Você fazendo a sua doação e ajudando a manter a Rede Novo Tempo de comunicação no ar. É isso, a Novo Tempo é mantida apenas por doações. E aí você pode ser um doador, ser um parceiro da Novo Tempo e nos ajudar a levar materiais como esse que a gente está oferecendo aqui ao longo desse mês, vai continuar oferecendo a revista Lar Docilar, que chega gratuitamente na casa de quem pede, mas que tem um custo, que é custeado pelos Anjos da Esperança. Obrigado, de coração, viu? Você que já é Anjo da Esperança, traz mais pessoas para perto da gente, mas agora é hora de também convidar você que ainda não faz parte dessa missão. Bora ser Anjo da Esperança? Quer saber mais sobre o projeto? Você pode entrar em contato com a gente, com a nossa equipe, através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Conversa lá com a nossa equipe, eu quero ser Anjo da Esperança, como é que eu faço? Quais são as formas de doação? Eles vão te explicar. Uma delas bem prática é o Pix, que pode ser feito agora mesmo. Já aparece na sua tela aí, chave Pix, e-mail anjos@novotempo.com. Marcou? anjos@novotempo.com. Ah, recebi meu benefício aí, vou fazer uma doação. Pode fazer, entra no aplicativo do banco e já faça sua doação, tá bom? Bora ser Anjo da Esperança junto com a gente e bora para interações, Darleide.
Senta aqui, Cris Magalhães. Dona Maria. Ô, Dona Maria. Na rádio sempre fazia isso. Falava com a Dona Maria, com o seu José, com a Dona Lourdes, com a Bem a Tereza. linguagem de rádio mesmo. Coisa boa. Muito legal. Até a Dona Maria do seu lado. É verdade. É verdade. Fala comigo. Minha filha passou por um abuso quando criança. Abuso de um primo dela mesmo. Os dois eram crianças, mas isso ficou na cabeça dela. Em se tratando de duas crianças, não significa abuso. A gente chama de jogo sexual, a gente dá outro nome, mas não é necessariamente abuso, porque são duas crianças. Mas isso ficou na cabeça dela, ok. Hoje ela tem 15 anos e não consegue se relacionar com meninos. Já fizemos terapia e tratamento com ela, mas ela não se aproxima de meninos. O que vocês me aconselham, doutor? É um ponto complexo. Sempre que a gente fala de abuso sexual, a gente vê muito isso na proximidade, ou de primos, ou tios, ou avós, ou pais, ou mães, porque a gente também está vendo abuso de mulheres para crianças. Tem que ter muita paciência e não tem que forçar ela a ter que gostar, mas tem que ir criando o que a gente chama de dessensibilização, ir aos pouquinhos colocando ela em contato de maneira social e sem esse vínculo romantizado, ir trazendo essa normalidade do vínculo e que ela possa, obviamente, resolver preconceitos que ela colocou na mente dela, que estão atrapalhando ela para ter uma vida social normal. Mas por aí o que eu estou percebendo a mensagem é mais uma ansiedade. Já com 15 anos você já tem que estar bem. Calma, a gente não tem tempos para resolver os traumas. A gente tem que entender o tempo de cada pessoa por separado. Então ela tem que ser ajudada, tem que ter paciência, porque o trauma é uma ferida complexa que tem que ter tempo para ser cicatrizada e reconfigurada. E muitas vezes nessa fase é onde vai entender o que realmente aconteceu com ela naquele momento. Uau, aquilo não era uma brincadeira, aquilo foi um abuso. E aí vai surgindo isso no coração também, né? Então é uma fase complicada essa dos 15 anos e não é para estar madura já diante do que aconteceu. Ela está em pleno processo de adolescência, onde vai estar amadurecendo muitas coisas a nível hormonal, a nível psicológico. Tem ainda muito caminho pela frente, tem que ser cuidadoso, acolhedor, paciente e ir acompanhando isso com profissionais. E contar também que é muito possível que haja algum outro fator ou outros fatores envolvidos no contexto da própria história, e não um evento só que significa toda a resposta, tudo que ela experimenta hoje tem a ver exclusivamente com aquele fato ocorrido em relação ao primo. Pode ter outros fatores envolvidos. Bom, receba o nosso abraço, o nosso carinho, nós estamos juntos, vamos continuar ao longo da semana ainda tratando de assuntos relacionados à família, aos traumas, às dores, às dificuldades vividas. Fica com a gente. Todos os dias, nesta semana, na semana especial Lar Doce Lar, nós vamos estar ainda com você, pensando sobre essas questões e buscando com esperança. Doutor, muito obrigada por hoje, viu? Que Deus o abençoe. O aguardamos aqui numa próxima ocasião. Obrigado. Dr. Pablo Canales. Amados, vamos dar continuidade à construção da nossa casinha? Bora! Para a gente já ir se encaminhando para aquele momento em que o pastor Robson Aleixo vai nos trazer a reflexão do dia. Entre família ajuda a gente a ser construtor também, viu, É pastor? verdade, tijolinho a tijolinho. Enquanto a gente constrói, quem é o construtor de hoje? Binal, né, que tá com a mão no tijolo. Aqui, ó, vou colocando alguns, vocês vão colocando outros aí, ó. Me ajuda aí, pastor. Enquanto isso, você aí de casa, aproveita, liga pra gente, pede a revista Entre Família, 0 operadora 12 21 27 31 21. Pois janelinha. O pessoal não vê a janelinha. Será que dá pra virar? Eu vou virar então, hein? Verdade. A casinha é de rodinha. Cadê? Pera aí, essa daqui. O engenheiro se perdeu aí, pastor. Acho que é essa peça aqui. Ah, boa. Será? É essa mesmo. Essa é aqui, é a 3. Opa! Aê, agora foi, montando quebra-cabeças. Interessante até a gente aproveitar e fazer essa gira, Binalzinho, pra gente ver. Aqui, né? Opa! O tapete, vai no tapete. Porque às vezes na construção ali, do lar, né, pastor Aleixo? Às vezes
uma coisinha não encaixa direito aqui, outra ali, ideias diferentes, pensamentos diferentes. Às vezes tem que parar, rever, será que essa peça está no lugar certo? Será que isso é realmente necessário aqui ou não é melhor ali? E aí a gente vai pensando muita coisa, não é mesmo? E é a importância de quando a gente tem uma família com objetivo. Qual é a razão de se juntar? Qual é a razão para separar? Qual é a razão para optar por um tratamento? Qual é a razão por interromper o tratamento? Todas essas decisões, elas só são tomadas com precisão se tem um objetivo. E quando a gente assume que o objetivo da família é a própria família, a gente vai se perder nos próximos passos. Porque se a razão da família só é a família em si, a gente está aí fazendo uma inversão de lógica absurda, porque a família não é um fim em si mesmo, a família é um meio. Então, tem objetivos pequenos, né? Por exemplo, eu vou consertar a minha relação com a minha esposa e tem que ter uma causa, por causa dos meus filhos. Eu vou consertar a relação com a minha esposa porque nós e os meus filhos, porque nós três juntos podemos de uma maneira muito mais eficiente servir a comunidade que nós pertencemos. Agora, se eu sou um fim em mim mesmo, eu tenho total autonomia para colocar isso em qualquer direção. As decisões derivam de objetivos. Perfeito. Sempre precisamos de objetivos externos. Objetivamente, nós oferecemos a você a revista Lar Docilar como uma ferramenta significativa para você encontrar aprendizado, norte, caminho, da primeira à última lição, nesse curso de saúde emocional, curso de relacionamento, de como se relacionar melhor no seu casamento, com os seus filhos, como lidar com os grandes conflitos, as questões que são profundas. Não estamos falando de uma divergência de cores, times, vontades de ir à praia ou à montanha. Nós estamos falando de questões que têm a ver com feridas profundas. Esta semana especial, lançando a revista Lar Docilar, é a oportunidade que Deus está dando a você, eu tenho plena ciência disso, Deus está dando a você a oportunidade, uma ferramenta grande para você considerar mudar a partir daquilo que o Senhor te entrega como instrumento de transformação, que está em sua palavra, está na orientação do seu Santo Espírito, está num caminhar contínuo com Jesus, que vai nos dando sabedoria para como lidarmos com a vida. Para você receber em casa a revista Lar Docilar, como que faz, Abinal? Fácil demais, hein? Entre em contato com a gente agora, telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e chega para você sem custo. Você não precisa se preocupar em pagar frete, em pagar pelo material, já está tudo certo. O que você tem que fazer é entrar em contato com a gente agora e pedir a sua revista, tá bom? Toda família precisa ter esses materiais que a gente oferece aqui. E esse, em especial, lançamento, precisa estar na sua casa também para conhecer mais o plano de Deus para a sua vida. No livro de Apocalipse tem... Ele é meio assustador para algumas pessoas, porque foi desenhado para a gente, de alguma forma, que o livro de Apocalipse ele é só símbolos. Mas nenhum livro é mais romântico do que o livro de Apocalipse. Nenhum livro é mais carinhoso que o livro do Apocalipse, mas nenhum vai te colocar tão rapidamente lá dentro. No capítulo 5, João, que é de quem recebeu as visões do Apocalipse, ele tem uma visão do céu e é uma visão aparentemente assustadora, porque para o cristianismo ser uma religião sustentável, e no que eu digo que ela sobrevive a tudo, ela sim é uma religião que no Natal você vê ali uma manjedoura, mas ela está vazia. Você olha para a tumba na Páscoa e a tumba está vazia. A cruz, ela está vazia, mas não há um trono vazio. Então, quando ele olha assim, ele vê um trono e simbolicamente o trono está desocupado porque é uma condição para ocupar o trono. E essa condição para ocupar o trono, no Apocalipse 5, ela é colocada para todo o universo e ele olha ao seu redor e não vê ninguém para ocupar aquele trono. Porque a condição é ser todo-poderoso, todo amor, 100% divino, mas ao mesmo tempo ele tem que estar participante ativamente com esse poder na história humana e participar da história humana como ser humano e sem nenhum defeito. E ele disse assim dramaticamente: eu olhei no céu todo, em toda a existência, em todo o universo e não vi ninguém capaz de dizer isso. A cena é o pai levantando um livro e João sabe o que significa aquele livro. Aquele livro é a história humana. Para onde a história vai?
O momento dramático mais lindo é quando alguém diz para João: não temas, eis que o Cordeiro venceu para sentar no trono. E naquele momento Jesus vem, toma o controle do livro e se assenta para governar. Isso é mais do que uma história simbólica. O que ele está dizendo é que naquele momento que Jesus se assume o trono, ele começa a abrir os selos que fecham a história e tem total controle para a condução da história. Você pode olhar para os capítulos anteriores da sua história e não gostar de nenhum. E muitos dos capítulos anteriores da sua história, você olhar e falar assim: essa parte eu não gostaria que fosse escrita, essa não fui eu que escrevi, essa mancha foi alguém que fez. E você pode ser tentado a dizer assim: eu vou assumir o controle da história, da minha história agora, e ninguém nunca mais vai fazer comigo o que já fizeram. Ou, da próxima vez, quem chora é você. Mas olhe para o Cordeiro. Ele está dizendo: dá o controle da história para mim. Porque quando esse Cordeiro segura a história, e segura com uma mão com uma cicatriz, ele está dizendo duas coisas para você: eu fui ferido no seu lugar, e segundo, cicatriz é uma ferida que foi curada. Sim, entregue suas feridas na mão de Deus, e mesmo que hajam cicatrizes, elas são símbolos de que Deus cura feridas, e ele tem um controle da história. Os primeiros capítulos não podem ser bons, mas com Deus escrevendo os capítulos finais, eles terminam todos de um jeito: com ele, para a glória dele e para a sua alegria. Deus assumiu sua história. Amém. Tá aí, bênção. Bom, e amanhã não perca, viu? Amanhã tem mais aqui no Entre Família. A gente continuando essa série toda especial aí, hein, Pastor Aleixo? Mais histórias, hein, Darleide? Lar doce lar. Lar doce lar. Canta uma música que a gente conhece. Se na família Eu já tô aprendendo está essa. Jesus, É feliz o lar, é feliz o lar. Melhorou, né? É feliz o lar. Essa é conhecida, né? E é conhecido o nosso encontro de todos os dias aqui no seu Entre Família, que começa às 2:30 ao vivo. E amanhã tem continuidade da semana especial Lar Doce Lar, e a gente espera você. Vem aí o Vida e Saúde, com muito amor. Um beijo e até mais. Beijo, gente. Tchau. Até mais.